Pai do Senhor, queridos, estamos aguardando aí mais uns minutos aí para o pessoal ir entrando. E minha digníssima esposa, né? Pai do Senhor, bem-vindos. Mais uma palestra de casais. Naurinha, Marcelina, Aline, Joana, Flávia, Pai do Senhor para vocês, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos estar hoje com a palestra Caminhos do Coração. Pode começar, eu vou ajeitando aqui. Então, né, hoje a nossa palestra, o som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Tá conseguindo nos ouvir, irmãos? Vão poder interagir com a gente, para a gente... Estão ouvindo bem? Vou mandar o pessoal falar. Os irmãos estão conseguindo ouvir Sim, estão ouvindo bem. Então, nós vamos iniciar, né, a nossa palestra com o tema hoje, Caminhos do Coração. A leitura está em Mateus 6:21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, você nesta noite, já fique aí se perguntando, aonde é que está o teu tesouro? Quem é o seu tesouro? Porque aonde esse tesouro estiver, lá estará o seu coração. Vamos fazer uma breve oração para que Deus possa estar abençoando todas as famílias, todos os casais, que Deus possa estar abençoando. Vamos orar com meu esposo. Amém, queridos? Vamos concordar, né? A Bíblia fala que o que nós concordarmos na terra será ligado no céu. Vamos orar pelas famílias, para que o Senhor esteja assim consolando aqueles que precisam ser consolados, curando aqueles que precisam de cura, trazendo paz, restauração, porque só Deus para nos conduzir nesse momento em que nós estamos vivendo, mas a fé em Deus, ela lança fora o medo. Então a fé que nós temos na palavra, a fé que nós temos em nosso Deus, ela nos faz vencedores em nome de Jesus Cristo. Amém? Oremos então ao Senhor. Eterno Deus e soberano Pai, em cuja presença nós estamos, ó Deus, iniciando essa palestra, meu Pai, a qual o tema é Caminhos do Coração. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, trazer paz aos corações, que o Senhor venha trazer alegria, refrigério, que o Senhor venha estar, meu Deus, neste momento em que muitas pessoas estão passando por dor, por perda, Senhor, que o Senhor esteja sendo um consolo, o Espírito Santo esteja visitando a Tua igreja agora, meu Deus, esteja curando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por momentos de luta, de decepção, meu Deus, de perda, que o Senhor esteja visitando agora, Pai. Sê conosco nesse estudo, ó Pai, em que estaremos ministrando nessa noite, que nós possamos aprender juntos, ó Deus, que o Teu Espírito seja o nosso guia, o nosso mestre, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, né, você fique aí, então, meditando já na palavra do Senhor, para que a gente fique pensando quem é o nosso tesouro, aonde é que nós estamos guardando esse tesouro. Vamos dar sequência
Então, o que é um caminho? O tema da nossa palestra hoje é caminhos do coração. O que é um caminho? Um caminho é uma porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Então, vendo o significado da palavra caminho, trazendo para a palestra de casais. Então, caminhos do coração. Então, se a palavra caminho já é uma porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares, então caminhos do coração é: que caminho é esse que vai levar o meu coração? Qual é esse caminho que eu vou seguir? Qual é esse terreno? Então, no meu caso, exemplificando, caminhos do coração, o meu caminho, a minha estrada é meu digníssimo. Então, eu escolhi estar nesse caminho. Então, nós vamos aprender nesta noite que nesse caminho que nós escolhemos, eles aparecem algumas armadilhas que nós devemos estar atentos para não cairmos nela. Porque, como a gente sabe, todo caminho, ele não é reto, ele não é plano. Horas a gente encontra uma elevação, horas a gente vai encontrar um vale, mas a gente não vai desistir de fazer o percurso desse caminho. Então, você já fique sabendo aí o que é caminho, e você já sabe que o casamento, o seu namoro, o seu noivado, o seu relacionamento foi um caminho que você escolheu. Cada um escolhe o seu caminho. Então, quando a gente fala em relacionamento, quando a gente fala em escolhas do coração, então, não posso dizer que foi minha mãe que escolheu o Sandro para mim, nem o inverso. Então, quem escolheu o Sandro e Sandro me escolheu. Então, cada um escolhe o seu caminho. Então, eu escolhi Sandro. Nós nos escolhemos, melhor dizendo. E nessa escolha, a gente tem que ver para onde nós vamos andar juntos. Porque na medida que há uma relação, eu não posso ir para a direita e Sandro ir para a esquerda. Eu não posso ir para frente e Sandro ir para trás. Eu tenho que, junto com ele, escolher o caminho que vou seguir. Então, eu e você, que está nos ouvindo esta noite, tem que entender que cada caminho que o casal escolher não deve ser uma escolha ímpar, tem que ser uma escolha do par. Então, se eu vou para a direita, se eu quero ir para a direita, eu tenho que argumentar, provar para Sandro que a direita é o melhor caminho para ambos. Eu não posso pensar em seguir em um caminho onde só a minha vontade ela prevalece. Meu esposo com a palavra. Em suma, irmãos, o que nós estamos fazendo agora nessa primeira parte dessa introdução desse estudo, né, é mostrar para os irmãos que a escolha ela é pessoal, né? Quando nós escolhermos viver com alguém, casar com alguém, quando nós escolhemos passar a vida toda com essa pessoa, então tem que ser uma escolha muito bem pensada, né? Nós não podemos agir com a emoção ou por alguém indicar, né, que aquela pessoa seria melhor para você. É tanto que nós passamos por um processo triplo, né, que seria o namoro, o noivado e o casamento. Então é um período a qual na relação as pessoas têm esse tempo, né, para poder se conhecer e refletir se os dois trilharão melhor esse caminho, né? Nós vamos ver mais para frente também essa questão do coração, às vezes ela é enganosa, né? E nós temos que sempre nas nossas decisões, eu tenho certeza de que cada um é uma área assim um pouco complicada e eu não gosto de dar palpite na vida dos outros, né? Então nós temos que pedir primeiro orientação a Deus, né, nas nossas decisões, porque lá na frente esse caminho, ele é um caminho como é que se diz? Que só a morte pode tirar esses dois do caminho. Então é um caminho que vai seguir para o longo da vida. E nós temos que tomar muito cuidado nas nossas escolhas, né, e sabendo que às vezes o coração
nos pregam umas pecinhas aí, né? Então, tem que ficar atento para essa escolha, né? Ela não pode ser uma escolha precipitada, ela não pode ser uma escolha levada na conversa de terceiros. Muita gente assim, não, vou ouvir Deus. Não coloque Deus na sua escolha. Você pode pedir a orientação. Porém, quando Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho, ele escolheu o lugar, ele já sabia mais ou menos o tipo de esposa que viria. Então é uma escolha pessoal. Você não pode dizer assim, não, Deus me deu um caminho torto. Não, você escolheu. A escolha é sua. Como o Sandro disse, é pessoal. Vamos ver agora, né, os cuidados com as armadilhas no caminho. A gente tem nessa caminhada do relacionamento, do casamento, do namoro, há armadilhas. Algumas armadilhas, elas nos são preparadas e você não percebe. E a gente tem que estar atento, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar. Então, quando eu vigio, quando eu sou uma pessoa atenta, eu observo, é uma armadilha, eu não posso cair ali. Né? Porque aí quando uma armadilha, a gente cair em uma armadilha, a gente pode levar esse relacionamento para um problema de separação. Né? E a Bíblia diz que nós somos unidos e que só a morte pode nos separar. Então vamos lá, a primeira armadilha que surge neste caminho no caminho do coração é o silêncio. Quando um casal, seja o homem ou a mulher, ele resolve silenciar na caminhada, é uma grande armadilha. Porque o silêncio vai levar à indiferença. Então, eu estou aqui e falando e Sandro não me responde. Ou responde por monossílabos. Viu, não, sim, foi, vou. Isso não é um casal harmonioso, com intimidade, com diálogo. Aí esse silêncio vai levar à indiferença, ao ponto de, se antes eu fazia alguma pergunta para ouvir monossílabos, eu não vou fazer mais nenhuma. Aí você imagine um lar, agora nesse período de quarentena, que a gente não pode estar saindo, um casal em silêncio, só ouvindo o barulho da televisão ou do celular com as músicas. Então o silêncio ele leva à indiferença, essa indiferença vai trazer uma frieza e essa frieza vai afastar um ao outro. Então cuidado com a armadilha do silêncio. O que mais tem que haver, aliás, tem que existir nessa caminhada, nesse caminho que é uma vida, né? É o diálogo, é a conversa, né? Não pode haver por parte do casal esse silêncio de só conversar aquilo que convém a um ou convém a outro. Às vezes existem conversas que não podem ser adiadas, né? Elas têm que de uma forma ou outra ela vai ter que ser falada. Então o casal precisa estar atento a isso, né? Para que não venha a ser a primeira armadilha, que seria o quê? O silêncio na relação. A segunda armadilha, que nós vamos tratar agora aqui, seria a questão das finanças. Então, como é que as finanças se tornam uma armadilha no caminho do coração? Primeiro, o dinheiro não pode ser a razão do seu casamento. Não, eu vou me casar com ele porque ele é juiz. Não, eu vou casar com ele porque ele já está com a vida organizada, ele tem um trabalho. Então, não foi o amor, não foi os sentimentos que uniu aquele casal, foi o dinheiro. Então, se o dinheiro foi o elo para essa união, é uma armadilha que vai levar ao fracasso. Porque há um momento que o dinheiro não compra felicidade, né?
Então, o dinheiro não pode ser a razão pela qual você casa, e o dinheiro também não pode ser o motivo pelo qual você vai sair do caminho que você escolheu. Ou seja, digamos que você está no casamento há alguns anos e vocês não conseguiram uma prosperidade para realizar os sonhos do casal. Eu quero ter um carro, mas eu só tenho uma bicicleta. Ah, mas você não consegue um trabalho melhor, então eu vou cair fora. Então, eu nem posso casar por dinheiro, nem posso deixar de amar porque me falta o dinheiro para realizar os meus sonhos. Então, a gente tem que ter cuidado com as finanças no sentido de viver fora da nossa realidade. Então, se eu tenho uma realidade para ter uma bicicleta, eu não posso ir comprar um carro na concessionária. Eu tenho que andar com a minha bicicleta. Nem posso acusar e atacar ao meu companheiro, ao meu cônjuge, ao meu esposo, porque nós não conseguimos realizar os sonhos. Então, por que é que a gente diz escolhas do coração? Porque a gente diz que quando a gente casa, eu tenho que andar para a direita, Sandro tem que ir para a direita, né? Eu ir para a direita, ele para a esquerda. Então, se eu só posso ter a bicicleta, Sandro vai me conscientizar que é só a bicicleta. E essa realidade que eu não posso ter, ela não pode fazer com que o meu amor vá diminuindo. Porque, afinal de contas, eu estou com ele por amor ou pensando no financeiro? É o que nos une, né? Eu estou falando para o casal, e não só o casal, né? Aquele que está namorando, que está noivo, né? Os já casados, né? O que nos une é o amor. O amor, a Bíblia fala que os dois serão uma só carne, então nós devemos nos amar mutuamente. O que vai acontecer depois disso é consequência desse amor que temos um pelo outro, né? Não pode ser o amor ao dinheiro do homem ou ao dinheiro da mulher, da posição social de um, da posição social do outro, né? O chamado golpe do baú, né? Casou para dar o golpe, né? Como se dizia antigamente, até aqui mesmo na nossa cidade. Então, o que nos une não é finanças, o que nos une é o amor. Então, vamos lutar para, através desse vínculo do amor, a gente conseguir galgar na vida. Essas finanças, ela nem podem nos unir, nem devem nos separar. Então, a gente tem que ter cuidado com essa armadilha do dinheiro. Ou do excesso, ou da falta dele. É uma armadilha. A gente está colocando assim, porque na realidade é o seguinte, irmãos. Finanças englobe uma camada de coisas aí. Se a gente fosse estar pontuando item por item, teria que ser só um estudo sobre finanças na relação. Mas o controle da questão financeira, né? O não apego ao dinheiro, né? Essas coisas todas que nós falamos aqui há pouco, né? Ela tem que ser secundária, ela não pode ser isso que vai levar o casamento à frente. Você saber gerir a sua vida, tanto emocional, financeira, seja lá qual for, já é um grande passo. A Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar a sabedoria para você também gerir a sua vida. Aquela questão que nós já falamos presencialmente nos nossos estudos, né? Você ganhar X e gastar Y, né? Se você ganha uma quantia, você só vai gastar aquilo que o seu salário suporta, né? Então, muitas das vezes, essa questão das finanças tem causado assim, um problema na relação do casal, a ponto de até alguns virem a se separar, né? E o que nós queremos com esse estudo é essa conscientização de que nós não podemos viver, né, uma vida fora da realidade. Nós devemos ter uma vida, seja ela qual for. Essa semana eu lembrava que aqui em casa mesmo, lendo a Bíblia, lembrava de situações da minha mocidade, né? Que eu lembro que quando nós fomos morar no bairro Eiteirinho, eu entrei dentro de uma casa, nós não tínhamos condições, a casa não tinha nem porta, irmãos, a casa não tinha nem porta, mas esse não foi um problema da família se acabar, pelo contrário, foi um momento da gente se unir e dar a volta por cima, entendeu? Lutar, minha mãe com sabedoria, meu pai, a gente ainda, né, naquela transição de criança para adulto, de adolescente, mas graças a Deus superamos e não tenho nenhum trauma com relação a isso,
Porque na realidade o que naquele momento da minha vida, o que nos unia era o vínculo do amor. Faz como a Aline diz aqui, né? Senta na garupa da bicicleta e ajuda a pedalar, né? Então a gente tem que estar dentro da nossa realidade. Outra armadilha que surge nos relacionamentos é traição, infidelidade, né? A traição, ela leva à discórdia, ela leva à mágoa, ela leva à infelicidade e ela leva ao divórcio. O cuidado que a gente tem que ter com a traição é que ela não acontece do dia para a noite. Eu não amanheço o dia e digo, hoje eu vou trair fulano. A gente já vai observar. Então, se um casal caiu na armadilha do silêncio, futuramente aquele casal é um casal que tem uma abertura muito grande para que um traia o outro. Porque você ficou no silêncio, aí ficou indiferente, ficou frio, se afastou. Essas coisas vão levar você a olhar outra pessoa. Outra pessoa vai falar com você, outra pessoa vai lhe dar atenção. Então, a traição ela não acontece da noite para o dia. Então, a gente tem que estar observando cada ponto do nosso relacionamento para que não haja essa infidelidade. Então, se há um problema na relação, eu tenho que sentar e conversar, certo? Então, a traição, alguns casais que já passaram por esse problema, conseguem o perdão e dar sequência ao caminho. Mas o que nós queremos aqui é orientar para que vocês não cheguem a essa armadilha, que vejam sinais anteriores à traição. Todo relacionamento ele dá um sinal, né? Lembra da questão do silêncio, que nós falamos ainda há pouco? A traição que nós estamos abordando aqui, nessa primeira fase, seria a traição conjugal, do cônjuge, ambos, o marido traindo a mulher traindo o homem. Mas tem aquela questão da traição financeira, quando um gasta e não diz para o outro que gastou, né? Nós temos vários tipos de traição que poderíamos abordar aqui, em face do tempo e da temática ser muito abrangente. Nós vamos ficar com essa questão da traição conjugal, que não deixa de ser também uma armadilha, querido. Então você, mulher, invista no seu marido, você, marido, invista na sua mulher. Tudo que nós investimos na relação não é gasto, é investimento, né? Então, por exemplo, para que não haja essa traição, invista nesse relacionamento. Vocês escolheram estar juntos nesse caminho, então vai ser um caminho para a vida toda. Então vamos desarmar, né, essa armadilha da traição e vamos assim prosseguir, né, uma vida feliz. Nós sabemos que a felicidade plena só no céu, mas se eu estou ao lado de uma pessoa que me faz infeliz, eu não tenho prazer em estar ao lado dessa pessoa, que vida é essa que estamos vivendo? Então é hora de sentar. Outra coisa, falamos há pouco, diálogo, né? Dialogar, conversar para superar isso. Aí a gente vai ficar, como a Rayane disse aqui, né? Juntos até a eternidade. Então, para a gente não cair nessa armadilha, a gente tem que estar atento, então, aos sinais que antecedem a traição. Então, vamos evitar a frieza, o distanciamento, a indiferença. A indiferença e o silêncio matam uma mulher, né? Outra armadilha no caminho do coração, que pode afastar o casal, é a violência. Essa violência ela pode ser verbal ou física, e tanto a verbal como a física vai levar ao medo. O medo vai nos levar à insegurança. A insegurança vai levar a problemas emocionais. Ora, o que é uma violência verbal? Quando você xinga seu marido, quando você xinga a sogra, quando você xinga o seu filho, isso são violências verbais. Xinga a vida, a casa, que vida infeliz. E filho disso, filho daquilo. Seu filho disso, seu filho daquilo, você não é homem, e por aí vai, irmão. Vai gerando um clima de animosidade dentro da relação. Isso são armadilhas. Ou faz comparação, fulano de tal é que é homem, ou a fulana de tal é que é uma mulher. Então, são violências verbais. E essa violência verbal, ela dói
e dói tanto em algumas mulheres mais do que a física. Porque a física, o povo diz, né, ficou roxo, mas vai passar. E a verbal você fica remoendo ali, guardando, se amargurando. Então, nós devemos evitar a armadilha da violência. Então, eu aprendi em um outro estudo, logo no nosso início, que Janderson, né, e Luísa, que está aí nos assistindo, ele disse que quando o negócio está feio, ele disse, depois eu falo. Quer dizer, já para não ter que dizer palavras, porque depois que você diz a palavra, ela não volta mais para dentro. Ela já foi dita. Então, ele prefere dizer que vai ficar naquele momento em silêncio, para quando tiver a estrutura emocional de discutir o assunto, para chegar a um acordo, sem agressões verbais, sem ofensas, ocorrer. Isso é prudente. Isso é o correto. Então, nós devemos evitar, cada um se conhece. Você se conhece e deve conhecer o seu cônjuge. Então, você sabe que se você disser tal coisa, aquela pessoa vai jogar um prato, um copo, então eu não digo. Então, e eu tenho que ter o autocontrole. Peraí, eu tenho que começar a me controlar. Respire aí 10 vezes, vagarosamente, bote seu cérebro para funcionar, para evitar a violência verbal ou a física. A violência física, deixa eu só dar aqui um exemplo para a gente entender, né? Fala de violência física no meio cristão, e existe violência física no meio cristão, irmãos. Violência física, ela existe em qualquer lugar. Essa semana eu estava até, não sei se os irmãos chegaram a ver essa matéria de um clipe da cantora Cassiane, que eu não sei o teor da letra dessa canção dela, mas pelo que eu vi na reportagem, a irmã estava sofrendo violência física do marido, entregou nas mãos de Deus aquilo ali para que Deus tomasse as providências, e a mídia secular caiu em cima, né? Não é porque é cristã, tem que denunciar. Então veja bem, queridos, a violência física, ela não pode existir em um relacionamento cristão. Se porventura o seu relacionamento está beirando a violência física, é hora de você tomar uma atitude. Porque se no diálogo, se na conversa, né, essas armadilhas não conseguirem ser desarmadas, se descambar para a violência física, aí é hora de então, aí eu vou fazer como o apóstolo Paulo, digo eu e não o Senhor, né? De você já começar a se precaver, né? E a procurar até mesmo os meios legais para poder se defender. A gente não pode aqui dizer, não, entregue nas mãos de Deus, e daqui a pouco acontece uma tragédia, né? E a igreja passa a ser também vítima dessa situação, né? A questão desse clipe é que a mídia disse que ela romantizou a violência, porque perdoou, né? Ela, no clipe ela perdoa. A questão é que, gente, a que ponto está essa relação para que tenha a violência física? Então, vamos ver aí, porque os caminhos do coração não deve haver essa violência, nem verbal e nem física. Outra armadilha que pode aparecer nos caminhos do nosso coração é o ciúmes. O que é o ciúme? Primeiro, ciúme é prova de amor, é porque quem ama cuida. Ciúme é o exagero do zelo. Você sufoca o outro não pode nem ir na porta que você pergunta, vai para onde? Estava falando com quem? Então, o ciúme é o exagero, dizendo que é por amor. Quem ama, confia. Não tem esse negócio de ciúme. Então, por que é que o ciúme é uma armadilha? Porque ele vai levar a brigas constantes. Se Sandro vai trabalhar, aí ele demorou a chegar na hora do almoço, aí eu com ciúme estava com quem?
já vou botando doidiça na cabeça, aí vai ser uma briga. Para evitar a briga, na próxima vez o que é que Santo vai fazer? Omitir. Então, o ciúme vai me levar às brigas vão levar à omissão, e a omissão vai chegar na separação. O que é a omissão? Para que ele não brigue comigo, aí eu vou omitir alguma coisa. Exemplo, digamos que Santo não é ciumento, não acho ciumento, nem eu sou. Mas digamos que eu fosse ciumenta. Aí Santo foi apropriar, tirar um dinheiro. Aí deu a carona a uma pessoa. Como eu sou ciumenta, ele não vai me dizer que deu a carona, uma omissão. Se por acaso eu fico sabendo por terceiros, o teto da casa desce. Aqui, quando o casal é ciumento, é assim. Então, isso não deve ocorrer. Por quê? É uma armadilha o ciúme. Você deve confiar. Você não conhece quem tem, você não sabe como é o seu lar. O que é que faria ele lhe trocar por uma outra pessoa ou ela lhe trocar por outro? Então eu tenho que ver onde está a minha falha, onde está a falha dele, para consertar a falha. E não estar constantemente arrumando um motivo para ter o ciúme. Tem gente que olha a gola da camisa, quando chega do trabalho, se tem batom, olha o bolso. Aqui em casa é um problema, porque quem botar dinheiro no bolso da calça, ele é lavado, porque eu não olho o bolso de calça de ninguém aqui em casa. Isso chama-se confiança. E eu vou estar agora, toda vez que Santo sair e chegar, eu tenho que estar vasculhando as coisas que ele trouxe. Aí não existe confiança nessa casa, se houver isso. E na realidade, a gente está falando, mas é uma coisa que não deveria existir no meio cristão. Ciúmes, né? Por quê? Não foi uma escolha do seu coração, não foi algo que você construiu, sedimentou durante o seu relacionamento. Então, o casamento é o último passo na relação. Vamos nos casar porque nos conhecemos e vamos tocar aí para frente. Então, na realidade, nós devemos extirpar do nosso meio essa questão dos ciúmes. Não dê motivos, não é verdade? E vamos viver sem sair. Porque isso pode ser uma das armadilhas, na meu ver, uma das piores armadilhas que pode destruir nesse caminho o seu relacionamento. Então, vamos fazer escolhas certas para o nosso coração. E como fazer essas escolhas certas? Nós vamos tratar agora. Uma frase aí para reflexão. Todos os caminhos estão errados quando você não sabe aonde quer chegar. Muitas vezes a gente tem problema no casamento e diz, não, escolhi a pessoa errada. Ei, peraí. Os caminhos só estão errados quando você não sabe aonde quer chegar. Aonde é que você quer chegar? Você quer ser feliz? É com ele? Então, o que é que você tem que fazer para seguir esse caminho e ele dar certo? Pode seguir. Então, a escolha certa para os caminhos do coração, a gente viu as armadilhas. Silêncio é uma armadilha. Qual é a escolha certa? Dialogar. Dialogar para a mulher é olho no olho. Não se conversa ela varrendo a casa e o homem deitado no sofá. Para a mulher, não. Para a mulher, dialogar é ele ouvir e responder. Se for um momento que você acha que não é apropriado para aquele diálogo, peça um tempo, mas dialogue. Não fique em silêncio. O silêncio vai matar a relação. Então, a gente deve dialogar. Dialogar com fala. Nem sempre o que eu vou escutar é aquilo que eu queria. Nem sempre eu estou preparada para ouvir aquela verdade que precisa ser dita. Mas a gente tem que dialogar. Certo? Outra escolha certa é escolher lidar com os conflitos. Lidar com conflito não é guardar os problemas numa caixa. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu fiz uma compra que sem falar com o Sandro. Aí eu escondi de Sandro que fiz essa compra. Se eu estou escondendo um problema ao invés de lidar com o conflito. Peraí, eu já fiz a besteira,
Agora eu tenho que sentar para achar uma solução. Então nós devemos lidar com o conflito, seja na educação dos filhos, seja com problema com a sogra, seja qual for o problema. Vocês têm que aprender a lidar com o conflito e não guardar uma caixa. Nem falo, nem nada, incho a cara, parecendo que tem mulher que acha que o marido tem que ter uma bola de cristal e saber o que aconteceu. O que foi? Nada. Olha, aquele nada é tudo. Aquela questão, irmãos, de colocar a sujeira para debaixo do tapete, né? Então, o homem e a mulher na relação, eles agem como mediadores, né? Tentam a conciliação, vamos dizer assim, para que essa relação seja longa, duradoura, né? Feliz. Então, lidar com o conflito, você vai lidar em qualquer área da sua vida. Qualquer área vai ter conflito. E você tem que saber lidar com ele. Você não pode chegar, empurrar isso para debaixo do tapete e dizer assim, não, depois a gente resolve. Se não resolver agora, não resolve mais. Entendeu? Depois vai esfriar, depois, e acha que está superado, e lá na frente ele volta, né? Aquele problema volta de novo. Falar em voltar de novo, lidar com o conflito. Aí não resolveu, e se acha que resolveu, aí daqui a 3 meses, aí a mulher tira da caixa. Não, porque naquele dia, vai resolver o conflito na hora, naquele período. Guardou na caixa, pega da caixa e bota fora. Porque se você ficar tirando da caixa de vez em quando, não resolveu o conflito. Então, outra escolha certa que você deve fazer é perdoar. A gente já explicou aqui uma vez e vamos repetir. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar daquilo que lhe machucou, mas você não sente mais a dor. Então, quando eu resolvo perdoar, geralmente, quando você perdoa, você vai lembrando daquilo que lhe feriu e não sente a dor. E no futuro você nem lembra mais, porque de fato houve o perdão. Perdão. Mas quando o perdão ele é verdadeiro. Quando ele é da boca para fora, está perdoado. Aí não, bota na caixa. Aí quando tem outra briga, aí passa na cara o fato. Então não houve perdão. Então a gente tem que ter o cuidado para saber perdoar. Então, vamos sempre, o perdão é um exercício diário no casal. Deve sempre estar exercitando o perdão. Não é, a gente está colocando aqui, irmãos, e talvez você do outro lado, mas não é fácil, realmente, não é fácil perdoar, porque para haver perdão, alguém vai ter que reconhecer que errou, e o ofendido vai ter que liberar perdão, entendeu? Então, numa relação, geralmente, para que se tenha, para que se chegue a essa conclusão, então tem que ter muita conversa, muito diálogo, não pode ter sujeira para debaixo do tapete, tem que ser tudo às claras, porque se isso não acontece, uma relação, e eu acho até interessante que no mundo secular as pessoas comemoram, bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de não sei o que, aí vai tanta boda que a gente perde até o negócio aqui. Ou seja, as pessoas vão contando o tempo de vida útil do casamento. Então já chegou a 5 anos, 10, 15, aí tem a crise dos 3, 15 dos 10. Não tem crise. Se você seguir esse passo a passo, você vai envelhecer junto, continuando aquele primeiro amor de quando você viu ela indo para a escola, indo para a praça, e sei lá, aquele primeiro olhar, aquele feeling que você viu e disse, é com ela que eu quero passar a minha vida, ou é com ele que eu quero viver a minha vida. Então essas coisas têm que existir. Então perdoar, a meu ver, estou colocando aqui uma questão pessoal, é difícil, porque alguém vai ter que reconhecer que errou, entendeu? E aquele que foi ofendido vai ter que liberar perdão, para que esse relacionamento prossiga, Escolha investir no emocional. O outro precisa sentir-se cuidado, seguro e amado. Ora, a gente cuida muito da parte estética, da física, mas a gente não se preocupa tanto com o emocional. Então, nesse período de quarentena, eu estava aqui pensando que a gente não vai passar uma beleza, Aí fica com os cabelos brancos. Meu marido domingo chegou e disse, e esses cabelos não vai pintar não?
Eu não achei a tinta, meu marido. Mas o que eu estou falando aqui, a parte estética. E o emocional? Você percebe quando a sua esposa, quando o seu esposo está triste, quando algo que não tenha sido no seio da sua casa ocorreu e deixou ele abalado. Então, a gente tem que estar cuidando do emocional do outro. E como é que eu cuido do emocional do outro? Eu não posso cuidar do emocional do outro, me preocupar quando a bomba estoura, não. Chega, tá riado. Tá lá, deprimido, não sai do lugar. Não, é isso. Vá cuidando antes, para não chegar a esse ponto. A depressão hoje, ela está afetando gente de tudo que é idade, de criança a idoso. Então, quando eu cuido do emocional do meu marido, e o marido cuida da esposa, eu evito que haja um problema emocional mais grave. Então, como é que eu me sinto, como é que eu cuido do emocional do outro? Em palavras, observando o dia a dia da pessoa, de vez em quando traz uma florzinha, um bombom, aí isso a pessoa diz, olha, ele nem é data de nada, mas ele lembrou de mim. Isso é cuidado emocional. E a outra parte precisa sentir, né, essa reciprocidade, né? Porque, por exemplo, quando passa uma vida toda em que a outra parte chega à conclusão de dizer assim, nossa, eu caí doente e ele nem perguntou se eu estava doente, passei por esse problema e ele nem veio a mim dizer nada ou vice-versa, né? Então, quando a pessoa ela sente que ela é cuidada, que ela é amada, que o emocional está sendo tratado, entendeu? E isso fortalece os vínculos na relação. Eu tenho certeza que se sentir amado, hoje, irmãos, eu estou saindo do nosso meio cristão e indo para o mundo lá fora, o mundo secular. É raro, irmãos. Não estou dizendo que isso não tem. Tem, mas é uma coisa rara. E eu às vezes fico pensando, nós cristãos que vivemos segundo a palavra de Deus, à luz da Bíblia, nós temos que dar esse exemplo. Talvez as pessoas não querem ouvir, mas em ver esse exemplo e saber que, nossa, aquele casal é tão abençoado, você viu como é que ele trata ela, você viu como é que ela trata ele. Então só o nosso exemplo, entendeu, já influencia as pessoas. Então a gente tem que transparecer isso também. Não é verdade? Por exemplo, vai para a igreja, aí um está lá na frente, o outro está atrás. Não vai de mãozinha dada, já está velho, peraí, mas você não escolheu viver a velhice junto, a idade vai chegar para ambos, né? Eu não vou ter aquele corpinho de quando eu tinha 18, 19 anos, né? Eu vou envelhecer, a minha esposa vai envelhecer, mas será que o tempo vai matar isso, a ponto dela não se sentir amada, não se sentir cuidada? Então não perca tempo com besteiras, ajude o outro, invista no emocional do outro. Eu estava lendo um artigo do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu estava fazendo aqui um trabalho aqui do fórum. Aqui estava lendo um artigo que nessa pandemia, olha só, nessa pandemia de março até fim de junho, cresceu 16% os pedidos de divórcio no judiciário no Brasil. Será que foi a pandemia? É incrível, né? Porque se foi a pandemia, está todo mundo dentro de casa. Não tem essa questão de ter o distanciamento, está todo mundo junto. Então está provado que não é questão de estar junto dentro de casa, não. É questão de relacionamento, de intimidade, de conversa, de investir no emocional do outro. Então, em vez disso ajudar, está sendo motivo de divórcio. Vou dar um exemplo aqui, né? E a gente sempre, quando está nos presenciais, a gente sempre fala do cotidiano. Uma vez eu passei mal lá na telha, desmaiei, na verdade, estava com uma carga de estresse muito grande, e pegaram meu telefone lá e ligaram para a Santa, eu trabalhava em Gabriel. Eu nunca esqueço que quando eu voltei para trabalhar e ouvi uma colega me dizer assim, eu nunca vi, ele chegou primeiro do que a ambulância, que quando eu cheguei no hospital, o Sandro já estava me esperando. Então, isso é vestir o emocional no outro, né? Então, eu também tenho que escolher, além de cuidar do emocional, eu também tenho que investir no físico, cuidar da minha aparência. Porque eu já sei que ele não gosta de cabelo branco, eu tenho que pintar, ou deixar ficar todo branquinho.
É cuidado físico também. Cuidado que nessa pandemia tem muita gente engordando, né? Comendo demais. Essa parte eu não engordei, viu? Né? Então, e a geladeira está sendo muito visitada às noites. Então, cuidar da aparência é sinal de amor a si mesmo e ao outro. Primeiro, eu acho que você tem que cuidar da aparência primeiro por você. Você tem que se amar, né? Você tem que se olhar no espelho e dizer, Vigi, hoje eu não estou bem. Essa roupa não ficou bem. Olha, eu estou ficando gorda, vou andar. Não, olha, eu estou ficando com os cabelos brancos, vou precisar pintar. Então, primeiro por mim, depois pelo outro. Porque se eu fizer só pelo outro, então digamos que eu não quisesse pintar o cabelo. Não, eu quero meu cabelo natural. Então eu ia ter que convencer ele, dizer, olha, não dá, eu não quero, eu não me sinto bem mais. Porque eu tenho que fazer algo primeiro que também me deixe bem. Porque uma relação que eu tenho que fazer tudo para o outro e nada para mim, não é relação sadia. Mas eu deixa eu dar um exemplo aqui. Essa questão de investir no físico, né? De investir no cuidado físico, que isso também influencia muito na relação. Quando eu casei com Ana, já contei isso lá nos nossos encontros presenciais. Quando eu casei com Ana, meu manequim era 44. E com 1 ano de casado, meu manequim passou para 52. Olha só, eu cheguei a ter 106 quilos, no primeiro ano de casado. E assim, aquilo foi indo, e eu até hoje não entendi como é que cheguei naquela situação, porque ela deveria ter me dado toque na época, né? Você está ficando gordo. A ficha só caiu para mim, irmãos, quando eu fui experimentar uma calça. Fui comprar uma roupa no final de ano e a moça perguntou, o manequim do senhor? Eu disse, era 44, né? Eu achei um pouquinho mais gordo e falei, 46. Ela olhou com aquela cara meio desconfiada e trouxe 46. Quando eu fui vestir a calça, irmão, não passou nem nas coxas, né? Aí ela, vou trazer uns 2 números a mais. Sei que quando aqui entrou foi a 52, eu caí a ficha, eu disse, não, esse negócio está errado. Aí entrei no processo de reeducação alimentar, fui fazer exercício, caminhada, e voltei para um manequim 44. Tô brigando um pouquinho por causa dessa pandemia, né? Nós estamos aqui na realidade, eu já tenho uns dias que não estou caminhando. Estamos aqui aquartelados também por causa dessa pandemia, né? Mas veja bem, eu cheguei à conclusão que eu deveria investir no meu físico, por mim, por uma questão de amor próprio, por uma questão de saúde e por ela também. Daqui a pouco ela não ia nem olhar para minha cara mais. Eu não engordei, tá vendo? Não engordei muito. Então veja, o cuidado físico, ele primeiro tem que ser uma questão sua, para você. Ele reclamou, você não disse nada. Eu digo, ele não tinha um espelho em casa, não. Passei a olhar, mas não estava me afetando, na verdade. Agora, porque a gente não pode também, porque engordou uns quilinhos, agora não quero mais. Não, agora eu vou olhar para o do vizinho, a da vizinha, tá errado. Então, a gente tem que cuidar do físico, manter a nossa aparência. Mulher, a maioria das mulheres, os homens dizem que não são, mas são vaidosos, mas as mulheres, elas são muito mais vaidosas. Então, quando a gente diz cuidado físico, se a mulher está com um vestido novo, amor, marido, enxergue aí e diga, vixe, como você está bonita com essa roupa nova. Aí a mulher compra uma roupa nova, o homem nem diz nada, nem olha. Aí, então, a gente tem que cuidar do físico, tem que cuidar do emocional. Quando eu estou me cuidando do físico e você me elogia, o elogio é o zelo, é o cuidado emocional. Então, cuidado físico, uma alimentação sadia, caminhada, uma atividade física, são coisas que fazem você se sentir bem. É claro que você tem que ter o controle. Tem gente que é muito vaidoso, cuida tanto da aparência que esquece do resto. A gente não pode ter o exagero, nem para um, nem para outro. Além de cuidar do emocional, do físico, a gente tem que estar preocupado em cuidar do espiritual. Investir no espiritual. E o que é isso? Investir no espiritual.
A Gabriela está aí, né, dizendo que Sandra arrasa. Arrasa mesmo, Gabi. Então, esse investir no espiritual é você dedicar um tempo para Deus, para o outro. Então, eu oro, eu rezo, eu peço para que Deus proteja Sandra. Então, se pergunte aí, dentro de si, quando foi a última vez que você fez uma oração dedicada para Deus livrar o seu esposo, para Deus guardar, para Deus iluminar, porque é preciso ser feito isso. Na mesma medida que eu cuido do emocional, na mesma medida que eu cuido do meu físico, eu tenho que cuidar do espiritual. Eu tenho que buscar a Deus e trazer Deus para essa relação. Porque quando a gente falou no início aqui das armadilhas, do silêncio, da violência física e verbal, da questão financeira, né, da indiferença, aí quando eu cuido do espiritual, se eu estou orando, se eu estou investindo no espiritual, às vezes vai estar lá, fica mais claro, epa, olha, aqui é um sinal de que o negócio não está dando certo, que isso aqui está alguma coisa errada. Então, quando foi que você fez uma oração apenas para que Deus pudesse abençoar a sua relação, a sua família? Porque tem, às vezes, a gente ouve, eu creio que isso vinha a ser uma piada gospel, né? Orar para Deus, leva Deus, leva para onde? Né? Queridos, essa questão de investir no espiritual é muito importante. Eu aqui em casa, nessa pandemia, o que é que eu tenho feito? Eu tenho os momentos que eu posso, eu dedico à oração e à palavra. Inclusive eu estou terminando de ler o livro de Atos dos Apóstolos, que para mim foi uma surpresa muito grande. Já li ele uma vez e estou relendo agora, vendo com a outra ótica, né? E o que mais a igreja primitiva fazia era orar uns pelos outros. Então, se você está percebendo que tem muita coisa no mundo espiritual, irmãos, que influencia na relação. Às vezes, o inimigo ele age, né, ele planeja algo para que esse casal venha a se separar, ou que haja algum problema. E às vezes os problemas, primeiro, eles são arquitetados no mundo espiritual e eles se materializam na terra. Então a gente, como cristão, tem que orar uma oração preventiva para que Deus venha repreender esse mal, para que ele não venha influenciar na relação, na verdade, para que a gente perceba, tenha discernimento que aquilo ali não está normal. Então a gente tem que orar pelo esposo, pelos filhos, o exemplo de Jó, né, que orava pela família. Então não só o homem, mas a mulher, ambos têm que orar pelo relacionamento, para que Deus venha livrar, guardar, proteger, para que Deus venha dar sabedoria, para que Deus venha fazer com que aquela relação seja longa e duradoura, para que o amor continue assim nas nossas vidas. Então a oração é importante, muito importante. E outra, que fique um legado, né, um exemplo, para que as pessoas do lar vejam, que não fique só naquela questão do diálogo, que as pessoas vejam que você ora e que você lê a Bíblia, né? Então, para mim, está sendo um período assim muito gostoso, né? A falta que eu tenho é de não vê-los presencialmente, mas com relação à minha espiritualidade com Deus, ela está em dia, porque eu estou buscando, estou lendo, estou fazendo aquilo, eu estou me alimentando espiritualmente. Amanheço o dia, já oro pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, para que Deus nos livre, nos guarde, e assim tem que ser. Investir no espiritual é isso, é não dar brecha para que o inimigo entre nessa relação e venha destruir. Então a gente tem que estar, né, sempre cuidando um do outro, o tempo todo. Nós estamos chegando ao final, né, da nossa palestra. Nós, para fazermos esta palestra, usamos alguns livros, né, além da Bíblia, O Nó e o Laço, O Amor e Seus Labirintos. Então, sempre para fazer palestra a gente se dedica um pouco. Então, que vocês possam ter certeza de que a escolha que fizeram foi a escolha do coração, foi a escolha do amor, que vocês devem zelar para que esse relacionamento continue próspero e trazendo a felicidade.
Para isso, tem 2 segredos que nós trabalhamos aqui hoje. Não cair nas armadilhas que surgem no caminho do coração, né? Como o silêncio, as finanças, a traição, a violência, os ciúmes, e devemos fazer as escolhas certas, como dialogar, lidar com os conflitos, perdoar, investir no emocional, investir no físico e investir no espiritual. Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Agradeço a participação de todos. Entrou aqui hoje, né, o Eduardo, é solteiro, mas Deus vai preparar ainda. Deus te abençoe, Eduardo. Feliz de ter você aqui com a gente. Viu? A Gabi também, né? Gabi, prazer. Foi minha aluna, agora minha colega de trabalho. Foi um prazer ter você aqui e os irmãos que sempre estão conosco. Espero que essa palestra tenha contribuído para que o relacionamento de vocês continue no caminho certo. Amém, querido? Meu esposo. Vamos então agradecer a Deus, fazer uma oração para encerrar, né? Para agradecer os irmãos, aqueles que estiveram presentes nessa live, que Deus abençoe você e sua família. Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, por esse tempo precioso que tivemos, meu Deus, na tua presença, juntamente com esses irmãos nesta live, aprendendo um pouco mais sobre relacionamento, meu Deus, à luz da tua palavra. Ser conosco, ser com eles, abençoando a vida deles, os relacionamentos deles. Prepara para eles o melhor, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Abençoe a todos, em nome Deus de Jesus. abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Amém? Que Deus abençoe.